quando começa a vida? Todo ser vivo tem direito sobre seu próprio corpo, inclusive um recém-nascido, inclusive um bebê dentro do ventre da sua mãe? Será que o aborto também é utilizado como prática de eugenia? Bem, essas questões são muito importantes. Vamos tratar delas e muito mais na aula de hoje. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast, que eu sou o professor Roberto Penha. Já quero começar falando para você que todo o material que eu vou utilizar aqui, vários subsídios, muito conteúdo, vários slides com mapas, gráficos, informações que vão ser bastante relevantes para você, vão estar disponíveis. O link para isso consta na descrição deste vídeo ou do podcast, se você estiver acompanhando em outra plataforma. Também ressalto que esse conteúdo está disponível no Telegram e no Discord. Ambos os canais você tem acesso a todo o material em formato PDF, PowerPoint e também materiais suplementares, inclusive especificamente dessa aula, já que vamos ter aqui um vasto material. E você pode utilizar esse slide da forma que você bem quiser em sua congregação. Então, vamos direto ao ponto. Hoje vamos falar sobre a lição 5 das lições bíblicas adulto da CPAD. E quero já aqui de antemão começar com um subsídio. Começar aqui já com um material que eu acho que vai chamar bastante sua atenção. Qual o status sobre o aborto no mundo? Não tem como você falar sobre a questão da dessacralização da vida sem você, obviamente, falar do aborto. O grande panorama que devemos traçar aqui inicialmente é: nós não estamos apenas falando aqui de Brasil, vamos falar um pouco também de algumas coisas que estão acontecendo ao longo do mundo. Nós não vamos falar aqui apenas do Brasil, vamos também tratar de questões de outros países, Estados Unidos principalmente e também, obviamente, o próprio Brasil. Bem, o que nós podemos ressaltar aqui para vocês é que nessa posição inicial, em que você vê essa distribuição gráfica, você percebe que existe um padrão, e é esse padrão que eu quero abordar com você. Um padrão que, infelizmente, é muito triste. Vários países do mundo estão abrindo as suas legislações para serem favoráveis ao aborto. Se você for pegar esse mapa, que está atualizadíssimo, de uma instituição pró-aborto, inclusive, é importante deixar isso claro, ela apresenta em verde os países que têm muita flexibilidade quanto ao aborto. E a pessoa vai fazer uma requisição, vai pedir, vai ser analisado. A depender da circunstância, existem mais flexibilidade em alguns países, outros um pouco menos, mas são países que tendem a liberar o aborto. Alguns quase que sem exceção, certo? Já os países que estão marcados de azul, eles levam em conta os critérios sociais, econômicos mais amplos. Então, imagina só aquela pessoa que está sem condição de cuidar daquela criança. Alguns optam por interromper a vida. Então, esse é um problema. Esses países de azul estão nesse caminho. Os que estão marcados de amarelo é aqueles países que buscam, permitem o aborto na questão de preservar a saúde, a questão da saúde da mulher. Basicamente, seria esse o raciocínio. Lógico, existem variações, a gente não vai estar aqui falando especificamente sobre cada país, perde sentido, inclusive. Já de vermelho, onde está incluso o Brasil, são aqueles países que permitem o aborto em raríssimas exceções, e, no caso, quando está em jogo a vida de uma pessoa, no caso da própria mãe. Então, quando a vida da mãe está em jogo, não é uma doença. A questão de doença seria os países que estão marcados de amarelo. É quando a mãe tem uma doença ou algum problema que a continuidade da gravidez é praticamente, vamos dizer assim, do ponto de vista médico, certeza que a mãe vai ter seríssimos problemas quanto à sua própria vida, então ela pode perder a vida. Então, nessas circunstâncias, esses países são abertos ao aborto. Nessas circunstâncias. Lembrando que no Brasil, nós temos, além dessa previsão, temos também a situação que envolve o estupro, tá certo? Então, perceba que temos dois fatores na nossa legislação, no Código Penal. Se eu não estiver enganado, artigo 128 do nosso Código Penal. Já quanto à jurisprudência ou condutas nos tribunais no Brasil, infelizmente, foi aprovado o aborto para
bebês, né, fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que não têm perspectiva de vida fora do ventre da mãe, ou seja, pouquíssimo tempo depois, horas ou poucos dias, aquela criança tenderia a morrer. Esses são os aspectos que são considerados, certo? Aqui no Brasil. Não estou ainda fazendo qualquer tipo de juízo de valor, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso e discutir essas questões. Já de cor de vinho aqui, um vermelho mais escuro, nós temos os países que são taxativos, restritivos ao máximo, não pode ter aborto. Se eu não tiver engano, são apenas 4 países no mundo que têm essa perspectiva. Bem, dado esse panorama geral, você percebe que tem Estados Unidos e México que estão tracejados, eles não têm cores específicas, é porque cada estado está estabelecendo quais são as suas regras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E você pode perceber que nos Estados Unidos tem um outro ponto vizinho ao Canadá, que está também em destaque, também tracejado, é porque é o estado do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, tá certo? Só para poder deixar isso bem claro, para vocês não acharem estranho, talvez quem não está acostumado, já estudou há bastante tempo sobre o mapa mundi, achar estranho esse mapa deslocado aí, esse trecho deslocado, faz parte dos Estados Unidos. Bem, outra informação muito importante é que essa questão dessa alta flexibilidade quanto ao aborto se deu praticamente nos últimos 30 anos, visto que 60 países liberaram o aborto ou foram bastante, digamos, não restritivos quanto ao aborto nos últimos 30 anos. Então tem aqui uma lista de países que caminharam nesse sentido. Inclusive, nós temos nosso próprio vizinho aqui, a Argentina, que foi, inclusive, um debate que foi muito quente nos últimos anos na Argentina. Já quanto a países que reverteram, ou seja, eram a favor ou flexibilizavam o aborto de forma mais fácil, eles ficaram bastante restritivos, foram os Estados Unidos, a Nicarágua, o El Salvador e a Polônia. E eu quero dar destaque aqui para Estados Unidos e Polônia. Estados Unidos vai ter um conteúdo aqui daqui a pouco específico sobre ele. Mas a Polônia aconteceu um caso bem curioso que a gente pode fazer um paralelo com o Brasil. Foi a questão de, mesmo quando existir problemas no feto, de saúde no feto, como doenças muito sérias, inclusive colocando em risco, né, altíssimo risco daquela criança nem sequer sobreviver fora do ventre da sua mãe depois que nascer, não é permitido o aborto nesse sentido. Então perceba que eles deram um avanço que para o que estava ocorrendo na Polônia parecia inimaginável, mas aconteceu. Eles retrocederam na perspectiva dos pró-aborto, na perspectiva de quem é pró-vida, no nosso caso, obviamente, quem está acompanhando aqui no canal, imagino eu, foi um avanço. Então a Polônia permitiu isso. Aí você pode dizer, mas ele não tem um grande risco disso acontecer? Se os médicos estão dizendo, sim. É bem provável que vai acontecer? É até bem provável que vai acontecer. Esse é um outro ponto importante. A gente vai depois discutir no ponto de vista mais teológico. Eu estou aqui apresentando o status, tá certo? Daqui a pouco a gente vai fazer reflexões sobre questões como essa. Então recomendo que você acompanhe logo a aula até o fim. E temos o próprio Estados Unidos, que aconteceu algo relativamente curioso, porque teve uma decisão judicial que flexibilizou para que cada estado possa tomar suas decisões, uma decisão relativamente recente. Bem, dado esse panorama inicial, esse status, a gente colocou por países e talvez alguns possam questionar o que é isso de representatividade populacional. 60% das mulheres no mundo em idade fértil elas estão em países que são flexíveis quanto ao aborto. E, obviamente, 40% estão nos países que são restritivos quanto ao aborto. A quantidade de mulheres, né, de forma numérica, supera 1 bilhão de mulheres que estão nesse ambiente de países mais flexíveis, amigáveis, infelizmente, ao aborto. Já temos uma decisão aqui muito importante que aconteceu na Suprema Corte Americana, porque existiu, há décadas atrás, um embate em que o Supremo Tribunal Federal americano, né, a Suprema Corte Americana, ela estabeleceu que o país como um todo, os Estados Unidos, ou seja, todos os estados, eles tinham que permitir o aborto. Então, basicamente, era essa a estrutura. Só que houve um debate depois, posteriormente, ano passado, foi revista
essa decisão da Suprema Corte e estabeleceu que não deveria ser uma lei federal que deveria impor, mas cada estado fazer a sua escolha sobre o que seria ou não seria os critérios para o aborto. E isso trouxe uma nova dinâmica no ambiente jurídico americano e também em cada estado, porque cada estado passou a estabelecer quais são seus critérios. Alguns mais restritivos, outros menos restritivos. Então, a partir dessas decisões, cada estado passou a ter debates, discussões internas para estabelecer isso. E aqui temos um panorama, atualizadíssimo essa informação também, de uma instituição também pró-aborto, é bom deixar isso claro, esses dados. Ela faz um levantamento, um mapeamento de quais são os estados mais restritivos e os menos restritivos. Perceba que existe um viés muito claro nessa instituição ao fazer e pintar esse mapa. Porque os estados que eles chamam de mais restritivos ao aborto, aqueles que não permitem ou colocam muitas dificuldades, está em vermelho, essa cor mais escura. Já os que estão em azul, que seria algo cognitivamente considerado mais positivo, é o que ela chama de mais protetor. Mais protetor de quem? Da criança, da mãe, de quem? E é mais protetor em relação ao que eles chamam de direito das mulheres. Não é nem sequer das mulheres em si, até porque imagino que uma parte delas não vai concordar com isso. Mas, nessa perspectiva, então os estados marcados com a cor mais azul escuro são os estados que são mais abertos ao aborto. As proibições permitiram, inclusive, que alguns estados, ao restringir o aborto, tivessem aí tivessem matérias, inclusive na própria mídia brasileira, taxando os governadores, os legisladores locais de ultraconservadores, porque simplesmente colocaram que o aborto deveria ser proibido em diversos casos, em diversas situações. E ao fazer isso, eles foram contra o sistema, contra a pauta progressista, e essa pauta progressista diz que não deveria ter essa restrição toda quanto ao aborto. Na verdade, alguns até apoiam de forma irrestrita o aborto. Isso é um problema muito claro e grave. Então você percebe aqui o claro viés da mídia ao taxar as pessoas de ultraconservadores. Ou seja, é só a pessoa dizer que está contra o aborto, tá bom? Não é nada mais além disso. E aqui está alguns dos critérios que foram considerados no estado da Flórida. Aqui não vou falar sobre todos os estados, cada estado tem uma história, debates, discussões, inclusive ativismo judicial. Olha que interessante, o governador decide, os legisladores decidem e vai um juiz de plantão, vai lá e dá uma canetada e suspende a eficácia da lei. Olha, isso está acontecendo também nos Estados Unidos, não é só no Brasil, né? Bem, diz aqui da própria matéria que foi aprovado na Flórida a lei, digamos assim, considerada do batimento cardíaco. Por quê? Porque a criança, ao ter a identificação do seu batimento cardíaco, por volta da sexta semana, isso já é possível, sexta, sétima semana, essa criança já não pode mais ser abortada, não pode ser morta, não pode ser assassinada. Só porque ela teve, como eu posso falar, a sua vida detectada por um aparelho. Está comprovada, existe batimento cardíaco, existe vida ali. Portanto, não pode mais ser feito aborto. Perceba então que esse estado, para o que era até pouco tempo, passou a ser considerado o quê? Restritivo. Restritivo quanto ao aborto. Algo que, para a nossa visão, é muito positivo. Daqui a pouco a gente entra no ambiente teológico. Estou só aqui dando um panorama para você entender o problema que estamos enfrentando, o status da situação. Já agora, quero falar aqui do nosso segundo subsídio. Já trouxemos um status da situação em que está o debate um pouco sobre o que é aborto, falamos um pouquinho sobre os Estados Unidos. Daqui a pouco vamos ter mais informações que também vão ser bastante pertinentes. A primeira delas é quando começa a vida. E aqui você vê 4 imagens em que aparece aqui um embrião em formação. Esse embrião já bem mais formado, ou seja, pegando forma de um corpo humano, características já ali presentes. Você depois tem logo esse bebê ali já imprensado na barriga da mãe, já prestes a nascer. E você depois vê aquele bebê enroladinho, bonitinho, com a bochechinha fofinha para você apertar. E quando começa a vida? Começa em qual desses momentos? É quando está fora da barriga? É quando está prestes a nascer? É quando está apenas
em uma forma muito embrionária. Eu quero dar um rápido relato aqui, contar algo pessoal, não gosto de fazer isso, né, particularmente, mas algo muito interessante. Eu postei no Instagram há um tempo atrás uma pequena imagem e eu coloquei assim: entendedores entenderão. E era uma imagem de uma ultrassonografia feita para acompanhar a gestação do meu filho. Sou pai e vou ser pai mais uma vez, né? E é interessante essa perspectiva porque, na verdade, eu vou ser pai pela terceira vez e não pela segunda. Já tenho um filho de 7 anos e o outro filho que eu perdi com a minha esposa foi ano passado, na gestação, teve um aborto. Para mim, ele foi um filho perdido, perdido no ventre da mãe, mas ele continua sendo meu filho. Ele, segundo as escrituras, já era conhecido por Deus antes de ser gerado, de uma forma que ele não estava ainda nem sequer formado. Deus já o conhecia. Então, perceba que daqui a pouco a gente vai falar do aspecto teológico. A gente sabe que a vida começa na formação do embrião. Então, essa já é uma afirmação. Não estou colocando aqui uma possibilidade. É uma afirmação categórica. Então, estou aplicando aqui para a minha situação, na minha vida pessoal. Tive esse segundo menino, esse segundo filho. Eu falo menino porque podia ser menina, menino, estou falando de forma geral. Esse menino perdido, morreu. Tivemos agora, e estamos caminhando já para 15 semanas de gestação do meu terceiro filho. Que quando fizemos o exame, essa semana, e ele estava pesando aproximadamente, estimado, 125 gramas. Mas já tem várias características, inclusive os dedinhos formados dentro do ventre da minha esposa. Aquilo ali é uma pessoa, não é um objeto, é um ser. Então, a formação da vida, ela acontece quando há a fecundação. Aí começa a vida. Alguns vão dizer, e eu quero deixar claro aqui a visão de alguns grupos, não vou gastar energia explicando o raciocínio de cada um deles, mas alguns vão dizer que a vida começa quando existe batimento cardíaco. Outros vão dizer que é quando existe impulsos cerebrais, comunicação dos neurônios. E aí, a partir dessas afirmações, vai se conjecturando com quantas semanas de vida é que está acontecendo cada um desses elementos. E aí, para alguns grupos, começa a dizer que a vida começa a partir daquele momento. Então, perceba que agora há pouco, num momento anterior, eu falei sobre a situação do batimento cardíaco no estado americano, em que estava sendo critério para poder impedir, inclusive, de ser feito aborto. Tem que ser feito o teste, apareceu o batimento cardíaco, não pode ser feito aborto. Ou seja, é um critério para dizer, olha, aqui tem vida, certo? Esse é um critério. Não é o critério bíblico, não é o critério adequado, inclusive, na minha perspectiva científica também. Científica, porque a vida começa na formação do embrião. É claro, isso ali é vida. Outros vão dizer que é a partir de quando tem os impulsos cerebrais, a comunicação dos neurônios, porque em tese aquela criança estaria tendo uma consciência limitada, lógico, né? Até porque uma criança recém-nascida, ela também tem essa comunicação cerebral, mas ela não se lembra de praticamente nada, não lembra de nada, na verdade, quando chega na sua fase mais adulta, ou até mesmo na sua própria fase infantil. Ela não lembra do que era a sua infância, quando o período de 6 meses, 1 ano, quando era recém-nascido. Então, inclusive, esse é um critério importante, porque se alguns consideram que só é vida quando tem consciência, alguns vão nessa linha, a criança só vai ter consciência um pouco mais pra frente. Então, o que é que faz com a criança depois de nascida com alguns anos? Faz o quê? Não é vida também ainda? Então, assim, perceba que tem pensamentos dos mais absurdos possíveis, como esse último que eu acabei de mencionar. Então, voltando aqui rapidamente para minha aplicação pessoal, né? Então, tem um menino já maior, 7 anos, um que foi perdido, com poucas semanas, e o outro que já está com 15 semanas. Já bem formado, né? Você vê a imagem lá e tal. O que é que eu posso aprender e percebo com isso? É que o que diferencia um do outro é o tempo de vida e o tipo de alimentação, nutrição. Porque enquanto o bebê está no ventre da mãe, ele se alimenta pelas conexões que ele criou junto com a mãe e fica se alimentando lá, com aquele fiozinho, aquele canudo lá, ele está se alimentando. Essa conexão é muito importante, porque é assim que ele se alimenta. Já depois que saímos da barriga da nossa mãe, se alimentamos via oral, com alimentos sólidos, líquidos, e
É isso, mas é vida do mesmo jeito? Esse é o ponto. A vida começa na fecundação, quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso é a vida. Qualquer outro tipo de raciocínio diferente desse, biblicamente, não é considerado correto. É equivocado. No ponto de vista científico, para alguns critérios, alguns países e estados vão criar critérios como esse que eu acabei de mencionar para estabelecer quando é que pode ser feito aborto ou não. Mas todos eles são falhos e equivocados. A partir do momento que tem a constatação que aquela mulher está grávida, é uma vida, não é para se abortar. Basicamente é esse o raciocínio. Apresentamos aqui de forma gráfica cada uma dessas fases, desde a fertilização, o primeiro dia e meio do segundo dia, você vai ver uma multiplicação. Como está com um mês, olha como tá bonito já com um mês, né? Cabecinha, o olhinho ali se formando. Depois, com 5 meses, olha que formato já tá o menino. Então, absurdo, né? O crescimento dele já. Com 6 meses, já pode, inclusive, né? Vocês sabem, ter vida fora do corpo da mãe tranquilamente, tá certo? Quer dizer que vai ser a criança em perfeitas condições? Não, alguns momentos com dificuldade de respiração. A gente sabe disso, que o pulmão não se preparou suficientemente bem ainda. O adequado seria o quê? Exatamente os 9 meses. Por isso que é chamado de bebê prematuro, tá certo? Então, perceba que esse processo de formação do bebê é apenas o quê? Tempo e nutrição. Tempo e nutrição. O que me faz diferenciar dele para mim? Um bebê, um feto e para mim? É que eu sou muito mais velho do que ele. E que eu como, inclusive, algumas besteiras, né? Não tenho uma alimentação tão saudável como a dele, tá certo? Então, é esse o ponto. Tempo de vida e a nutrição. É esses os diferenciais. Também temos agora uma imagem aí, sim, real, né? Não é apenas um desenho. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas temos aqui o primeiro estágio, chamado de zigoto. E assim vai. Cada uma dessas fases, dias aqui apresentados no gráfico, você vai poder parar aqui, olhar, avaliar. Perceba que o penúltimo ele está de 54 a 58 dias. Isso é o estágio da evolução, da formação, desde a fecundação, da formação do embrião, até a sua fase ainda muito incipiente de vida, mas já é vida. Já é vida. Esse é o ponto. Então a vida começa na sua concepção. Já estamos aqui nesse ponto da aula que eu acho que você já deve ter percebido a qualidade, o empenho, a dedicação para formar esse material. E tudo isso disponibilizo gratuitamente no Telegram, no Discord, os links na descrição. Recomendo para você se inscrever no canal e dar um like aqui neste vídeo. Se você quiser fazer algum comentário pertinente, fique à vontade e tem um campo de comentários para isso, tá certo? A nossa lição bíblica e entra no aspecto teológico e ainda mais subsídios ainda. Mais subsídios também. Não deixa desta aula, continua acompanhando. A lição 5 fala sobre a dessacralização da vida no ventre materno, porque ela acontece também em outras etapas, em outros momentos. A gente vai ter, eventualmente, em outras aulas, outras lições bíblicas, tocar nesses outros pontos, mas a lição de hoje fala na perspectiva da dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, no ventre da mulher, o aborto. Esse é o ponto. O textuário fala o seguinte, em Lucas capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo que os considere todos em sua leitura. O texto oficial, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33 e do versículo 39 ao 45. Nossa introdução, temos aqui 2 textos que vamos inclusive ler eles, estudar, refletir um pouquinho sobre eles. Primeiro, Deus é o autor supremo da vida, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por isso as escrituras a valorizam desde a concepção do ventre materno, conforme Salmo 139, versículo 13 ao 16. Nós observamos já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o seguinte texto:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem deu vida ao homem foi o próprio Deus. Quem tem direito de tirar a vida do homem é o próprio Deus. Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. É Deus que traz o homem à vida. É Deus que tem o poder de permitir o homem deixar esta terra, deixar esta vida. Então não cabe a eu ou qualquer outra pessoa decidir quem vive e quem morre. Então perceba que ao fazer essa afirmação, eu também estou respondendo uma outra questão que nem está na lição bíblica. Pena de morte. A pessoa já está presa, pagando pelos seus crimes, até talvez prisão perpétua, e vai existir pena de morte para isso? É bíblico isso? É correto isso? Perceba então que o critério ela vale para os dois lados, tá certo? O critério tem que ser válido para os dois lados. Tem um grupo de pessoas que é a favor do aborto e contra a pena de morte. Aí é um contrassenso. Como é que pode? Você ser a favor de assassinar um indefeso, que é o aborto, e ser contra o assassinato da pessoa que faz algo consciente, de um criminoso. Olha que eu estou defendendo que nenhum dos dois lados é para ser morto, assassinado. Nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois lados. Nem o criminoso, que cometeu os crimes mais absurdos, é para ter pena de morte, e nem o bebê que está no ventre da mãe. A vida de ambos tem que ser preservada. Mas perceba que existe uma incoerência por parte do grupo que é a favor do aborto, mas contra a condenação à pena de morte do criminoso. Aí não faz sentido. Porque um toma a decisão consciente, um sabe da própria lei, muitas das vezes, e comete o crime deliberadamente, e o outro é um inocente. O outro é um indefeso, inclusive. E aí parte a questão. Existe coerência nisso? Não. Do ponto de vista lógico, não faz sentido. Agora eu quero fazer uma menção aqui ao texto de Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Esse texto, para mim, aqui é o primordial com uma afirmação bíblica do que fizemos sobre dizer que a vida começa no embrião. Que a vida começa a partir de que houve a fecundação. Diz o versículo 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Perceba que o autor aqui, o escritor, ele entende que Deus é que promoveu aquele ato. É Deus o autor da vida. E ele diz no versículo 14: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então ele percebe que esse milagre, isso que é extraordinário, foi feito pelo próprio Deus. É Ele que criou as circunstâncias, é Ele que criou isso. É Ele que permitiu que aquele óvulo fosse, inclusive, fecundado, inclusive por um espermatozoide específico, tá certo? Que aquele espermatozoide não é você não, tá certo? Você é após um embrião. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, não tinha forma. Na tradução NVI chama de embrião. A NVI vai direto ao ponto. Isso aqui que está sendo dito é embrião. A nossa leitura hoje, a gente lendo esse texto, a gente vai entender isso como embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, aplicando agora mais uma vez para o meu lado pessoal, que eu mencionei que já perdi um filho no ventre da minha esposa. Ele teve dias aqui na Terra, dentro do ventre da minha esposa. Ao meu outro filho que está encaminhando, espero que a gravidez corra bem e que ele tenha muitos dias, não apenas dentro da barriga da minha esposa, mas fora dele também, e muitos dias fora principalmente, para que eu possa desfrutar e conviver com ele. Perceba que esse período de vida, Deus foi quem deu a ele. Esse período de vida que eu já vivi, foi Deus que me deu. Então, nós devemos entender que desde
do ventre da mãe, não é quando o bebê sai da barriga da mãe, não é quando o bebê chega com 6 meses, não é quando ele chega na 20ª semana, na 15ª semana, na 12ª semana. Não, não é assim que funciona. É desde a formação do embrião, desde quando nem sequer tinha forma. Era imperceptível perceber lá a cabecinha, o olho, as pernas, os dedos. Deus já tinha estabelecido aquela pessoa. Então, se o próprio Deus fez isso, quem sou eu para dizer que não é? Esse é o ponto. Então, esse trecho aqui, para você que é professor de escola dominical, recomendo fortemente que considere ele, trate muito bem esse texto, explique ao seu aluno para que ele possa compreender. E você que é aluno está assistindo essa aula aqui, faça o mesmo, compartilhe essa aula, espalhe para todo mundo esse conteúdo, esse trecho aqui, para principalmente algumas pessoas entenderem o que é a verdade, tá certo? Bem, eu quero também trazer aqui a afirmação de 2 teólogos, certo? William MacDonald, fazendo referência a um outro teólogo, no qual não tive acesso ao texto original, então estou fazendo uma referência indireta. Ele diz o seguinte: para Barnes e outros comentaristas, a palavra denota de modo mais adequado o embrião ou feto, no qual todos os membros do corpo ainda se encontram dobrados ou não desenvolvidos, ou seja, antes de assumirem forma e proporções claras. Ou seja, a interpretação para esse versículo de Salmo 139, versículo 16 é essa, é que é um embrião. Ele não tem forma ainda, ele não tem braço, não tem perna, não tem cabeça clara, mas isso é a vida. Isso já é uma pessoa. J. Carson, no seu comentário também bíblico, ele diz o seguinte: todo embrião é uma pessoa. Isso aqui já disse tudo. Uma possessão criada por Deus, planejada com dias de antecedência. Porque para mim a descoberta foi há pouco tempo, mas para Deus já estava estabelecido antes mesmo de ter sido fecundado. É pela presciência de Deus. Aí se você não quer aprender um pouco mais sobre a presciência de Deus, verifique os vídeos aqui no canal, nas playlists. Existe vídeo falando sobre isso também. É uma vida ordenada no céu para ser vivida na terra. Ele viveu na terra? Todos viveram na terra. Alguns vão viver fora do ventre da mãe. Outros vão viver apenas dentro do ventre da própria mãe. Então, é assim que funciona. É assim que funciona a vida. É assim que funciona a formação da vida. No tópico 1 da nossa lição bíblica, fala sobre a concepção de Cristo. E temos aqui nos 3 subtópicos narrando o acontecimento sobre a concepção do próprio Salvador. Eu não vou dar enfoque e ênfase nesse trecho aqui, porque, na minha opinião, o escopo da lição bíblica já é muito sofisticado, o raciocínio, a discussão necessária sobre falar a importância da vida. Então, esse item aqui, eu compreendo que é bastante, vamos dizer, claro nas afirmações, em que fala do processo de formação de Jesus no ventre de Maria, em que foi sobrenatural, foi algo miraculoso do Espírito Santo, e que Maria teve o filho normal, um parto natural, tá certo? Então esse é o ponto, essa é a grande concepção. Maria foi uma exceção à regra, porque não teve um pai biológico. Jesus foi gerado pelo próprio Espírito, tá certo? Então esse é um ponto. E, obviamente, teve a bênção do nascimento de Jesus, por aí vai. Então, tem uma série de textos bíblicos que você, obviamente, pode os considerar a sua leitura. Mas a ênfase que eu julgo você fazer são os subsídios que eu já apresentei anteriormente, bem como também, aí sim, os tópicos 2 e 3 da lição bíblica, que vai ser a minha ênfase aqui, tá certo? Deixei o slide montado com os estruturas para que você possa usar, obviamente, da forma que você bem quiser. Mas a minha ênfase vai ser aqui no tópico 2 e tópico 3. Subitem 1. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre elas está o quê? A legalização do aborto, da eutanásia, a apologia do suicídio e o controle de natalidade. Todos esses pontos são extremamente importantes, só que eu escolhi fazer os subsídios, materiais, os comentários, girando em torno da questão do aborto. Mas os demais merecem e carecem de materiais, inclusive aqui no próprio canal. Principalmente de controle de natalidade. É uma coisa que eu tenho falado para pessoas mais próximas a mim já há muito tempo sobre isso. É um problema mundial. A questão do controle de natalidade virou um problema mundial.
Mas a gente não vai tratar aqui sobre essas questões, certo? Vai ficar para um eventual momento mais oportuno. Bem, eu quero falar aqui sobre eugenia. Eugenia também é um tópico que merece um tratamento muito especial e isoladamente também. Só que a questão que eu falo aqui sobre eugenia é a eugenia que envolve dentro do ventre materno. Ou seja, é o aborto sendo utilizado como um mecanismo de eugenia. E você pode perguntar, o que é eugenia? Eugenia basicamente é você escolher quem vive. Basicamente é isso, é um controle de quem vive. A pessoa doente, exclui. A pessoa está com deficiência, exclui. E quando eu falo excluir aqui, é da forma que você está imaginando mesmo, certo? E por aí vai. Então imagina só fazer isso dentro do próprio ventre. O aborto permite isso, infelizmente. Alguns vão dizer que não é com esse propósito, não é com esse objetivo. Não, mas concedeu sim essa possibilidade para muitos ambientes, vários países serem utilizados com isso. Por isso eu vou inclusive usar um subsídio nesse sentido. Por isso que é bom, você que está acompanhando até agora do canal, o vídeo, você está aproveitando de coisas aqui bem interessantes. Aborto sendo usado para a eugenia. Isso aqui é muito sério, porque as pessoas pensam que eugenia é apenas o que Hitler fez posteriormente lá com os judeus, com alguns grupos. Não. A eugenia, ela pode ser praticada, infelizmente, no ventre da mãe, no aborto. Olha só o que uma instituição pro aborto colocou aqui algumas informações, né, falando sobre o tema, não estava aqui exatamente se posicionando. Proibição de aborto em caso de seleção de sexo ou raça ou anomalia genética. Eles estão falando sobre isso, que acontece em vários países, pessoas que fazem escolha de quem vai viver em virtude do sexo. É só observar o que acontecia com a China até pouco tempo atrás. Com a política do filho único, muitas pessoas queriam que o filho fosse homem. E quando descobria que o filho que estava sendo gerado era menina, muitos abortavam aquela menina. Para que quando tivesse o filho único, esse filho único fosse menino. A partir disso, criou uma série de distorções e problemas na própria China, que tem muito mais homem do que mulher. Olha só o que aconteceu, né? O outro problema gerado por uma escolha equivocada de sociedade. Então, isso é errado, isso é eugenia. A eugenia em virtude da raça. A pessoa vai escolher em virtude de critérios, de exames que se faz e que pode perceber, descobrir características do bebê antes dele nascer. E aí, se não está atendendo, vai e exclui. Ou alguma anomalia genética, ou algum tipo de síndrome, como a síndrome de Down, em que você percebe, e o que é que você faz também? Alguns eliminam a criança para que ela nem venha nascer, porque descobriram que ela tinha esse problema, que ela tinha essa limitação, que ela tinha essa deficiência, essa incapacidade, ou outras. Então, esse é o nível do problema. Isso é eugenia, feito dentro do aborto. Aqui tem uma informação que envolve os estados americanos. Uns estados americanos proíbem abortos por motivo de seleção de sexo em algum momento da gravidez. 5 estados proíbem abortos por razões de raça. 8 por qualquer tipo de anomalia, né, genética no feto. Então, existem muito mais estados americanos, apenas 11 vão ter algum tipo de restrição. Olha, perceba em que nível está as coisas, né, na própria Constituição dos estados, na formação dos estados americanos. Eles estão aceitando, se você for pensar de maneira inversa aqui o que está sendo exposto, é que a maior parte dos estados permite o aborto por escolha de sexo, por escolha de raça, por alguma anomalia genética, ou seja, eugenia. Não é que o Estado está promovendo de forma direta a eugenia, não é o Estado, não é um governante. Ele delegou aos entes privados, às pessoas individualmente fazerem isso. Esse é o problema. As pessoas preferem aniquilar a outra vida. E perceba que para o Estado e para a pessoa que está fazendo a prática do aborto, parece ser algo fácil, rápido. Não considera os problemas psicológicos que pode acarretar a própria mãe depois por ter feito esse ato. E tem estudos que indicam esse tipo de problema também, mas não vamos entrar aqui no caso, porque qual do nosso tempo, inclusive. Mas perceba que essa ideia de liberar o aborto para praticamente vários contextos é o Estado se eximindo de sua responsabilidade e as pessoas se eximindo de suas responsabilidades também.
Porque a pessoa que teve um filho por causa que não teve os cuidados contraceptivos, seja porque não está devidamente instruída, que parte disso também cabe ao próprio Estado fazer um pouco desse papel, ou a própria família, que deveria ser a principal responsável pela educação sexual dos filhos, e para alguns, inclusive, a única responsável, mas perceba que essa escolha foi equivocada pela pessoa, e o outro ente, um ser vivo, indefeso, vai pagar o preço pela má escolha, pelo não critério do adulto, do consciente. Aí você pode dizer, não, mas e quando incorre fatos de estupro, como acontece, infelizmente, recorrentemente no Brasil? Um problema muito sério, em que o Estado, mais uma vez, também foge de sua responsabilidade. Porque foi a ausência do Estado que permitiu muito desses estupros acontecerem. Falta de segurança, falta de punir os criminosos, falta de colocar os criminosos na cadeia. Dá a chance dele voltar e continuar repetindo o erro várias vezes, o criminoso. O Estado, para alguns, deveria inclusive pagar financeiramente, indenizar a mãe que passou pelo estupro e teve a criança. Perceba que eu não estou falando que ela tem que ter a criança e cuidar da criança. Ela pode ter a criança e entregar a criança para ser adotada. Mas aniquilar a vida porque não era um filho desejado é algo muito sério. E queria, pelo menos particularmente, que você fizesse uma reflexão sobre isso. Eu não estou falando que tem que ter a criança e cuidar da criança. Você pode ter a criança e entregar a criança para adoção. Tá certo? É fácil essa situação? Não estou falando que é fácil. É difícil? Lógico que é difícil. É dolorido? É dolorido. Imagina só um contexto como esse que eu acabei de apresentar e a pessoa levar a gravidez? Mas vai se resolver da forma que criando um outro problema, aniquilando uma vida? É essa a questão. Aqui tem uma matéria interessante da Gazeta do Povo que fala como as leis do aborto promovem uma eugenia silenciosa na Europa. Olha que estatística que eu vou passar aqui para vocês que consta nessa matéria, inclusive com um artigo científico. Aborto reduz nascimento de crianças com síndrome de Down em 54% na Europa, afirma estudo. E que estudo é esse? Um estudo ranqueado numa revista de alto fator de impacto. E um trecho dessa revista, desse artigo publicado, inclusive todos os links materiais estão disponíveis nesse slide, como também nas referências do slide e também no nosso grupo do Telegram e do Discord. Então, lembre-se, acesse o link que consta na descrição, todo o material lá. A redução estimada da prevalência de nascidos vivos foi em média 54%, variando entre 0% em Malta, um país muito pequeno, e 83% na Espanha. Olha que nível alarmante a Espanha. A partir de 2015, estimamos 419 mil pessoas com Down estão vivendo na Europa. Sem terminações eletivas, haveria cerca de 574 mil pessoas com Down, o que corresponde a uma taxa de redução populacional de 27%. O que acontece na prática? É muito simples. Com o avanço tecnológico, o acompanhamento do pré-natal é feito os exames, inclusive exames que eu já mencionei durante a aula, foram empregados para o meu filho, que está agora também em processo de gestação, né? Na barriga da minha esposa. E já foi feito inclusive um que já diz se a criança tem síndrome de Down ou não. Eu já sei que meu filho não vai ter síndrome de Down, antecipadamente. E se por acaso eu descobrisse? E se por acaso eu não quisesse ter o trabalho de criar um filho com síndrome de Down? E se eu não quisesse ter o zelo, a responsabilidade, o tratamento, o acompanhamento de tempo, de dedicação, abrir mão de coisas que eu acho que são importantes para mim, para a vida da minha esposa, em prol disso? Qual seria o caminho a fazer? Seria esse? O do aborto? Lógico que não. Encarar a situação. É dificultoso? É. Mas a questão é que você tem um filho. E ele, com a doença ou não, com a limitação ou não, ele continua sendo seu filho. Continua sendo a responsabilidade sua cuidar dele. Ele é muito importante para Deus. Ele é muito importante para os próprios pais. Mas perceba que alguns não querem ter esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema. Por quê? Não, vou aniquilar aqui, vou resolver aqui agora. Então, esse é o nível das coisas que estão caminhando a sociedade. E muitos pais fazem isso. Por quê? A estatística está mostrando isso. Lógico que ele não vai sair divulgando que fez isso, né? A maioria fica calado.
A maioria não vai expor. Isso é óbvio, né? Subitem 2 do tópico 2. A cultura da morte. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Aqui temos uma questão muito importante. Eu sou a favor, realmente, que a pessoa tenha direito e poder sobre o próprio corpo. Mas apenas sobre o seu próprio corpo, é isso mesmo. É o corpo da mulher. É um homem do corpo dele. É o bebê do corpo dele. Só que o bebê não tem consciência. O bebê é o indefeso, ele é a minoria, ele precisa ser protegido. Então, ele tem que ter o seu direito respeitado. Só que quem vai proteger o direito dele, já que ele não pode fazer isso por ele mesmo, por enquanto? A sociedade tem que refletir sobre isso. Criar mecanismos para proteger aquela criança. Fundos financeiros para eventualmente subsidiar situações de estupro, como já falamos. É uma situação. Estou colocando aqui propostas alternativas. Outra questão também sobre o critério de liberdade sexual e reprodutiva. Não compete só à mulher isso, compete ao marido. Para fazer uma criança tem que ter homem e mulher. Esquecer. Falta esse fator, né? O pessoal parece que esquece. Parece que só existe mulher, parece que é autogerada a criança. Não, tem um homem nisso. E a vontade dele, não vale? E quando acontece de um querer fazer o aborto e o outro não quer? Aí qual a opinião que vale? A opinião da mulher? Não. A opinião sensata que deve prevalecer, que é pela vida, tá certo? Mas perceba que às vezes a opinião do homem é simplesmente ignorada. Porque a mulher vai dizer, não, mas é quem vai carregar o menino sou eu, quem vai ter o trabalho vai ser eu. Lógico que tem uma série de trabalhos que são inerentes à mulher, principalmente nas primeiras fases da vida, como a própria amamentação. Mas é uma escolha de família, é uma escolha de um casal. Inclusive, essa escolha de casal não deveria considerar a privação da vida de uma outra pessoa, que é o bebê, que é o feto, que é aquela criança. Porque a escolha de uma pessoa deriva de um elemento essencial, que é a vida. Que é a vida. Por isso que, por mais que exista um grande risco daquela criança nem sequer viver muito tempo fora do ventre da mãe, deixe a vida acontecer. Deixe a vida se esvair, se for o caso. Porque, inclusive, a gente tem relatos, a gente sabe disso, de milagres extraordinários. Pessoas que não tinham perspectiva de ter vida fora do ventre muito tempo e viveu até hoje. Pessoas que diziam, olha, se você continuar a gravidez, você morre com a mãe. E aí, ponto, morre os dois, inclusive, né? E a mãe disse, não, eu vou continuar com a gravidez. E a gente tem casos que conseguiu perseverar. Eu não quero dizer que isso aqui é modelo, até porque eu sei que quem conta essas histórias foi quem sobreviveu. Quem morreu, morreu, ficou pelo caminho. Isso é claro. Eu não estou querendo dizer que quem está em situação de risco para a mãe tem que exatamente continuar a gravidez. É uma escolha pessoal. Mas perceba que não é algo muito definitivo ou 100% essas afirmações científicas, porque ela tem, lógico, algumas limitações, alguns critérios, inclusive tem o fator do milagre espiritual, lógico, mas eu quero deixar claro isso. Perceba então que a perspectiva de quando está a vida da mãe em jogo, realmente em jogo, e tem que se escolher entre um ou outro, se escolha pela vida já formada, a vida da mãe para continuar viva. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É aquela escolha do mal menor. Em alguns momentos na Bíblia e na nossa vida, a gente não escolhe exatamente o que é o certo 100%. Não. Às vezes a escolha de um caminho emprega a incorrer em limitações do que seria eticamente correto para outras questões. É o emprego do menos pior, do menos pecado, do menos errado. Imagina só uma situação de guerra, em que a Bíblia fala, por exemplo, que não é para assassinar. Mas numa guerra, não vai ser necessário em alguns momentos? Vai ser necessário. E aí? Você faz ou não faz? Se você não faz, é você que morre. É o mal menor. Perceba? O ideal seria que nenhuma pessoa morresse. Eu sei disso. Mas na prática, isso não é uma possibilidade. Depois que você está na guerra, que a guerra está no seu auge, no epicentro da guerra, não tem como ter essa opção da não morte de nenhum dos dois lados. Então esse é um ponto que você reflita também, tá certo? Perceba que a questão
é clara e cristalina em alguns momentos, em outros momentos ela é muito mais complexa. Esse é um deles, tá certo? Tô me posicionando aqui. Muita gente nem sequer se posicionar, tá bom? Não é obrigado você se posicionar, mas é uma questão que algum aluno pode perguntar a você, tá certo? Algum aluno pode perguntar a você para sua escola dominical. Então, tenha muito cuidado quanto a isso, né? Como você vai abordar isso. Ou pelo menos pensar a respeito. Tópico 3 fala sobre a sacralidade da vida. E aqui nós vamos repetir um pouco, né, a perspectiva do que a lição exige, do que eu apresentei dentro dos subsídios. Primeiro, que a vida é inviolável. Então, se Deus deu a vida, é Ele quem pode retirar, não é o homem, em qualquer circunstância que seja, tá certo? O começo da vida. O começo da vida, nós já sabemos, é no embrião, é na formação, é na fecundação. Esse ser humano ele possui identidade própria e, portanto, seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Ou seja, um ser vivo tem a sua vida interrompida por causa da escolha de um outro ser vivo. Complicado isso. A posição cristã é uma posição pró-vida. É uma posição pró-vida. Por mais que nós sabemos que, na prática, existem nuances, existem situações delicadas que vão estar envolvendo isso. Doenças genéticas, problemas sociais, econômicos das mães, dos pais, sabemos disso. Problemas, inclusive, de continuidade psiquiátrica de cuidar de uma criança por parte dos próprios pais. Isso é verdade. Mas existe um caminho da adoção. O pessoal parece que não esquece isso, né? Vários casais lutando para ter um filho adotado e passam anos para conseguir. Isso. A maioria procura filho com que idade? É recém-nascido, é muito novo. A maioria é assim. Para poder usufruir ou ter a experiência da paternidade e da maternidade desde o seu início. Inclusive fazer e participar do processo de formação daquele indivíduo, da educação dele. Então, perceba que não falta interessados nas crianças. O que falta é criança para os interessados. Para você ver, né? Como é essa circunstância. Por último, conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 7. Existe por aí um discurso de que é mal vista a gestação, mal vista a paternidade, a maternidade, como se fosse uma espécie de peso, de encargo. Isso é uma concepção muito equivocada, relativamente recente e que tem atrapalhado muitas pessoas por aí. Então, eu peço a você que reflita um pouco sobre essas questões. A questão aqui dessa lição bíblica não é para fazer uma conclusão definitiva, tem muitos outros pontos que a gente pode abordar, mas espero que eu possa ter contribuído para a sua formação. Espero que essa aula tenha sido relevante para você. Obviamente, se assim achou, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e, lógico, sempre estar conosco, nos acompanhando nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Espero você na sua próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.